Olá, pessoal! Vou fazer uma breve apresentação dos relatórios do Volare. O objetivo aqui é mostrar a vocês, usuários, os principais relatórios que temos disponíveis nos módulos de orçamento, nos módulos de licitação, que são as bases adicionais, e planejamento. Bom, no módulo de orçamento, nós temos os relatórios de orçamento, sintéticos e analíticos. Uma grande vantagem do Volare são as opções extras que nós temos dentro da configuração dos relatórios. Podemos colocar uma logo, podemos escolher vários tipos de taxas e como elas vão ser apresentadas. Vou colocar aqui uma taxa detalhada, exibindo a taxa do cabeçalho. Podemos mudar a ordenação por código ou itemização. Posso colocar por código ou coeficiente e informações acessórias, como memorial, subtotais, exibir complemento. E aqui, principalmente, aqui é um relatório que eu posso fazer o detalhamento. Ele explode as composições, distribuindo as taxas em cada item do orçamento. Não vou apresentar ele agora, mas é uma das possibilidades. Bom, todos os relatórios do sistema saem com a opção de colocar o memorial descritivo e as informações necessárias. É possível salvar em planilha Excel ou em formatos mais utilizados do mercado. Uma outra linha de relatórios são as linhas de curva ABC. São relatórios muito úteis para você tomar uma decisão de quais são os serviços na obra que você mais precisa tomar atenção. Nós temos a curva ABC de insumos, com as mesmas opções que a gente tem nos outros relatórios. Por exemplo, eu quero uma curva ABC só dos materiais, não considero as mãos de obras. Todos os relatórios são formatados para Excel. Então, aqui a gente tem o preço unitário, preço total, a participação desse item no orçamento e a participação dele no acumulado. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de os 20 primeiros itens que normalmente mais pesam nessa obra. Um outro relatório que tem são os insumos do orçamento. Esse relatório pode ser usado com várias funções. Uma, por exemplo, que eu acho bastante útil é a de mão de obra. Eu quero saber a mão de obra sem taxas, com preço e quantidade, e eu quero fazer uma quebra de subtotal. O que ele faz? Ele separa toda a mão de obra necessária para fazer, por exemplo, as paredes de painéis e a pintura. Isso é muito bom porque aqui você consegue verificar o quanto de saldo que você tem para a contratação e o total de horas necessárias. Então, aqui já é um pré-planejamento. Inclusive, nós informamos a data, perdão, dessa última coleta. Então, você sabe se esse preço está bem atualizado ou não. E os relatórios, que a gente chama de relatórios que, em uma licitação, eles pedem e que dá muito trabalho para o usuário, que são os insumos componentes. Escolho, por exemplo, cimento Portland, e ele vai dizer onde estou utilizando cimento Portland e qual a quantidade. E um outro relatório que chama composição analítica, muito importante também para a apresentação em órgão público. Vou selecionar uma pintura e ele vai trazer aqui para vocês o nome do serviço, o quanto de mão de obra, quanto que é material barra subcontratado. E esse é um relatório analítico de cada composição. Também um relatório muito exigido. Existe também aqui o Vol Excel. O Vol Excel é uma possibilidade que a gente criou de facilitar para quem gosta do Excel de mandar o orçamento. Aqui ele já não abre na tela, ele abre direto no orçamento e aqui eu já tenho condição de fazer algumas fórmulas, que é arredondar para cima com duas casas decimais ou para baixo ou truncar. Nesse caso, ele vai abrir automaticamente o Excel com o relatório solicitado e com fórmulas. Então, isso facilita muito para quem está na obra verificar esse tipo de situação. Então, aqui a gente tem a fórmula de truncar
e ele já abre no Excel. No modo de licitação, a gente tem os relatórios customizáveis. A tendência do sistema é que todos os relatórios do Volare sejam alterados para esse módulo de relatórios customizáveis. Aqui a gente tem algumas possibilidades de mexer algumas classificações, você pode fazer alguns filtros aqui em cima, selecionar alguns itens, e os relatórios são mais fáceis de trabalhar porque nós temos outras integrações. Então, aqui é o relatório, e você tem várias exportações. Eu posso exportar em HTML, em XLS file ou em PDF format. Então, quer dizer, você já aqui tem condição de fazer mais do que além dos relatórios tradicionais. Aqui ele vai abrir o Excel da mesma maneira. E você continua tendo as formatações em Excel. Outros relatórios interessantes são os relatórios de planejamento. No planejamento, temos relatórios de cronograma físico, financeiro e mapa. Aqui a gente vai atender dois mercados, então aqui eu posso ter, por exemplo, só mostrar as estruturas, que é bastante utilizado, para órgão público, onde ele vai ter os meses e só considerando as etapas e quanto vai custar cada etapa, ou um relatório mais detalhado. Eu não quero aqui apenas estrutura, e eu quero, por exemplo, mostrar de uma forma diária, semanal ou mensal. Aqui ele vai explodir o quanto de cada serviço que vai pesar aqui no orçamento. Relatórios também interessantes, que são bastante úteis, são os dimensionamentos de equipe. Aqui um dimensionamento geral, onde aqui você vai colocar a mão de obra necessária, a quantidade em horas e a distribuição dessas horas durante o mês. E também um relatório que chama dimensionamento de equipe por frente de trabalho. Você tem aqui mais informações, porque vai detalhar aqui a mão de obra, onde está sendo aquela mão de obra está sendo aplicada. Também no planejamento, temos os relatórios customizáveis. São relatórios um pouco mais trabalháveis, vamos dizer assim, por exemplo, planejamento e dimensionamento de equipe, aquele mesmo relatório, de previsão de compras e despesas em mapa. São todos os relatórios que são apresentados no outro sistema. Mas aqui a gente tem condição de fazer, como eu te falei, filtros, trabalhar esses filtros e mandar e exportar. Bom, essa é uma visão geral dos relatórios, para que vocês entendam quais são os principais e quais os mais importantes para que vocês trabalhem no dia a dia.